Você pode ter achado o título desse vídeo estranho, não é? Como assim oração de Satanás? A Bíblia diz assim em Lucas 22, 31 e 32. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás pediu a Deus para tê-lo, para te peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E como o Salvador, no momento crucial da sua vida neste mundo, a gente percebe ao olharmos para esse texto, como o Salvador, no momento crucial da sua vida nesse mundo, Jesus estava olhando já o corredor escuro da ira infinita de Deus à sua frente, e de maneira que, num momento como esse, soou de maneira enigmática a maneira que Jesus falou sobre ser traído por um deles, porque eles, na verdade, não tinham nenhuma visão do que estava acontecendo. E a Bíblia diz em Lucas 22, 22, e na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem ele é traído. E depois de falar sobre a traição, ele fala sobre a deserção de todos, e especificamente de Pedro. E em meio a esses acontecimentos, o diálogo entre Jesus e Pedro traz para nós verdade e, eu diria, um tremendo encorajamento. Nós aprendemos sobre os desejos de Satanás ter os crentes. Ele pediu para ter vocês e ter você. O foco dele não está nos incrédulos, porque Satanás já os tem. Jesus diz: Satanás pediu para tê-lo, Pedro, Simão, para te peneirar como trigo. Ou seja, ele já tem Judas. Ele deseja minar o trabalho de Jesus atacando os seus seguidores, aqueles que o Pai deu ao Filho. Então, tão certo quanto alguém se torna filho de Deus e tem o Espírito Santo, uma mira diabólica imediatamente é colocada sobre ele. Ele quer ter você. Ele quer ter a mim. Ele quer ter a Pedro. E como nós poderíamos estar seguros num mundo mau e sob uma mira como essa? Nós podemos estar seguros naquilo que Jesus diz: mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Que verdade poderosa é essa para mitigar a ameaça. Jesus está de frente para o Calvário, de frente para o horror da cruz, de frente para a ira infinita, e naquele momento ele está orando por Pedro. Ele está dizendo: olha, Satanás pediu para ter você, mas eu orei. Ou seja, no momento em que ele está diante do cálice da ira infinita de Deus, ele está orando por Pedro. Pense por um instante na bênção infinita de ter Jesus orando por você. Então, na escuridão da sua queda, não é, da queda de Pedro, que outra luz poderia ter brilhado para trazer Pedro de volta, que não a oração do próprio Salvador? A oração do próprio Salvador indo para a cruz. Qual era a visão de Pedro após as suas negações? Porque os santos perseveram finalmente, porque mesmo que eles caiam, eles são erguidos. Você pode imaginar como essas palavras ditas por Jesus ressoaram nos ouvidos do apóstolo nas décadas que se passaram até que ele foi martirizado, até o momento da sua morte. Jesus orou por mim, Jesus intercedeu por mim. É impossível a minha fé desfalecer. Isso é incompreensivelmente glorioso para nós. Mas eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça. Lucas 22, 32. Essa não é uma realidade que se limita àquele evento ou aos tempos dos apóstolos. Nós sabemos como Jesus orou
por todos aqueles que o Pai deu a ele. Ele diz: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Eu não peço, Pai, que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles eu me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Essa é a oração de Jesus por todos os eleitos. E agora ele está intercedendo por nós como um advogado bem-sucedido. Paulo diz em Romanos 8,33: quem tentará acusação contra os escolhidos, eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que os condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus. E como ele termina isso? E também intercede por nós. É maravilhoso, né? Ainda estamos sobre a mira de Satanás. Ele ainda é o acusador, não é? Como a palavra de Deus diz: e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. É o que está em Apocalipse 12:10. E Jesus ainda é o intercessor que sempre prevalece. Nossa fé nunca desfalece por causa da sua intercessão, da sua obra. Então, por exemplo, Hebreus 7,25 diz: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, ele salva perfeitamente. Essa é a base da perseverança dos santos. Ele intercede por nós, por seus próprios méritos e justiça perfeita. Ele ora para que a fé que foi dada a nós, não é, como um dom comprado com seu sangue, ele ora para que a fé daqueles que o Pai deu a ele jamais desfaleça. E em toda a vida, até nos apresentar santos, irrepreensíveis e perfeitos diante de Deus, ele faz isso. Como diz Judas 1,24, né? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Isso inclui completamente o passado, o presente e o nosso futuro. Então, em primeiro lugar, Hebreus 9,26 fala a respeito disso. Cristo apareceu uma vez por todas para aniquilar o pecado pelo seu sacrifício. E Hebreus diz: se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma única vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Hebreus 9,26. Então nós fomos salvos. Cristo veio ao mundo para definitivamente aniquilar o pecado na vida daqueles que ele chama por sua graça soberana. Então eu fui salvo. De maneira muito diferente dos sacrifícios que eram repetidamente oferecidos pelos sacerdotes levitas, ele ofereceu um sacrifício de uma vez por todas. O único altar do Evangelho é o Calvário. Altar é o lugar onde é oferecido o sacrifício. Eis a razão porque é um absurdo chamar a plataforma na frente do templo de altar. Não existem altares na nova aliança senão o Calvário. A parte da frente do templo é simplesmente uma plataforma onde é pregado o Evangelho. Não é o lugar
mais santo, não é um altar. O altar no Evangelho é o Calvário. Por isso o texto diz: mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos. Sua obra perfeita aponta e prepara a expectativa de um fim. Sua vida, sua morte, ressurreição, ascensão e derramamento do Espírito inaugurou o que a Bíblia chama de os últimos dias. Hebreus 1:2 diz: mas nesses últimos dias falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então, pense, a perspectiva e experiência espiritual do Antigo Testamento é descortinada para nós aqui. Lá os crentes viviam à luz das promessas de Deus e eles andaram pela fé, crescendo no conhecimento do significado interior dos inúmeros sacrifícios que eles presenciavam e ofereciam a Deus. Tudo aquilo era apenas para que suas mentes se fixassem no verdadeiro sacrifício que era tipificado dia após dia em todos os sacrifícios que eles viam serem oferecidos. Eles ainda não tinham a realidade. Hebreus 11:39 diz: todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Todos os redimidos do Antigo Testamento são salvos em Cristo, no único sacrifício. Eles entenderam que a longa fila de sacerdotes que se sucediam e sacrifícios não poderia ser o caminho para o perdão final e a aceitação deles diante de Deus. A Bíblia diz: no entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano, no dia da expiação, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, o autor de Hebreus diz, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência verdadeiramente limpa. É o que Hebreus 9, a partir do 7, diz. Ao ir à cruz, Cristo libertou milhões e milhões de cativos que o Pai deu a ele na eternidade e aniquilou o pecado, rasgou o título da dívida e deu aos verdadeiros adoradores uma consciência limpa. Em segundo lugar, Cristo aparece agora na presença de Deus, está em nosso favor. Hebreus 9:24 diz: pois Cristo não entrou no santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Então, nós vimos como nós fomos salvos. Eu fui salvo e nós estamos sendo salvos. O que Cristo está fazendo agora? Ele está intercedendo por seu povo. A ideia de que nós fomos perdoados na cruz e agora Deus é conosco e por nós, não é a ideia de que nós fomos perdoados e que nós agora é que manteremos a nossa salvação. Essa ideia é completamente antibíblica. Cristo não é apenas o autor da nossa fé, Ele é o consumador, Ele é o que mantém a nossa fé até o fim. Essa é a base da perseverança dos santos. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Ele começou algo que ele terminará. Quem foi justificado pelo sangue de Cristo será salvo da corrupção do mundo pelo seu poder infinito e sua intercessão. Onde ele está diante do Pai agora, está diante do Pai em nosso favor. Então, Filipenses 1:6, o apóstolo Paulo diz: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, sua intercessão por aqueles que o Pai lhe deu é invencível para a nossa santificação. Em Hebreus 9:24, o autor de Hebreus
ele está pensando no que aconteceu após a morte do nosso sumo sacerdote. Então, na escuridão do Gólgota, ele foi castigado e ferido por Deus, como Isaías 53:4 diz, por exemplo. E quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele representava o povo de Deus. Suas roupas tinham sinos nas orlas para que o som deles mostrasse aos adoradores que ele estava vivo, como está em Êxodo 28:33 em diante. Então, nos 3 dias em que Cristo esteve morto, nós podemos dizer que não se ouvia os sinos. Mas então Cristo se levantou no poder de uma vida indestrutível e ascendeu à direita de Deus. Sua presença ali é a evidência de que todas as dívidas de todos os eleitos foi riscada e que jamais sacrifício pelos pecados precisará ser repetido e repetido. Ele pessoalmente encarna a propiciação perfeita feita pelos nossos pecados diante de Deus. Então, por exemplo, o apóstolo João diz em Apocalipse 5: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Eis a aparência daquele que faz a intercessão que nós precisamos para que nossa fé nunca desfaleça. Esse é o segredo da perseverança dos santos. Por isso Paulo diz em Romanos 8:34: quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus Pai e também intercede por nós. Aí está toda a base da nossa santificação presente e da perseverança de todos os santos. Nós somos por ele salvos no presente da corrupção do mundo e mantidos na fé. Então a Bíblia diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4:4. Mas nos filhos de Deus, por Cristo, o maligno não toca. Ele não pode nunca mais nos cegar para a beleza da glória de Deus na face de Cristo, e nós somos transformados de um grau de glória para outro. Assim a santificação acontece. A intercessão vencedora de Cristo, que começou na terra, né, como nós vimos, por exemplo, em João 17:15, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Ele intercede não pelo mundo, mas pelos eleitos. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Em João 17:9. E ele continua intercedendo por aqueles que o Pai deu a ele, à direita do Pai. Sua intercessão vencedora traz no presente, infalivelmente, santificação progressiva, né? E perseverança. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. E ele diz: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. E a intercessão dele é vitoriosa para todos os eleitos. Pela obra e intercessão de Cristo, todos os eleitos estão sendo completamente salvos da corrupção do mundo e guardados para a redenção, santificação e perseverança. Nele, por ele e para ele. Em terceiro e último lugar, Cristo aparecerá para nos salvar, aqueles que estão esperando ansiosamente por ele. Então, por exemplo, Hebreus 9:28, que nós temos citado tanto, diz: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá uma segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Não é maravilhoso? Eu fui salvo
eu estou sendo salvo, ou seja, sendo santificado e livre do domínio do pecado e cada vez mais indo de um grau de glória para outro, e eu serei salvo nesse sentido. Enquanto Jesus estiver à direita de Deus nos céus, a nossa salvação será vitoriosa e permanecerá. E como Ele está ali eternamente, então nada pode destruir o que Ele fez em e por nós. Então, a Bíblia diz, portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois Ele vive sempre para interceder por eles. Hebreus 7, 25. Portanto, infalivelmente, algo está no nosso futuro. Cristo aparecerá em glória para salvar os que ansiosamente esperam por Ele. E aparecerá a segunda vez, diz o texto, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Não é? Hebreus 9, 28. Todos esses que o aguardam vivem no poder da santidade que a sua intercessão, que a intercessão de Cristo à direita do Pai, garante a todos eles. Então 1 João 3,3 diz, todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Nós estamos certamente saboreando o já da salvação, não é? Mas completamente conscientes de que há um futuro, não é? Há um ainda não, o qual nós esperamos ansiosamente. Ainda não estamos em casa com Cristo, somos peregrinos aqui e queremos ir para casa. Você está ansioso? Como o apóstolo Paulo, por exemplo, diz em Filipenses 1:23, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Você agradece todo o tempo a Jesus por sua intercessão? Você lhe agradece diariamente por sua gloriosa justiça? Você lhe agradece sem cessar por seu compromisso com você inquebrável? Queridos, é verdade, de fato, Ele é um Salvador muito melhor do que nós pensamos que Ele fosse. Você e eu seríamos um Judas em um instante e venderíamos Jesus por um punhado de trocados e alguns adereços temporais e prazeres temporais, se não fosse por Jesus e sua fiel intercessão. Então, quando o bom pastor estava se dirigindo ao Calvário, ele tem suas amadas ovelhas em sua mente e ele estava orando por elas e agora está orando por suas ovelhas. A evidência de que somos alvo dessa intercessão de fato e não estarmos vivendo para nós mesmos é exatamente os resultados dessa intercessão, porque o amor de Cristo, Paulo diz, nos constrange, julgando nós assim que se um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, em 2 Coríntios 5, de 14 em diante. Isso te constrange a um santo viver? Nós vimos como é a oração de Satanás, não vimos? Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás pediu para tê-lo, para te peneirar como trigo. Nós, queridos, ainda estamos na mira de Satanás, mas uma oração vencedora está sobre todos os eleitos. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Amém, queridos? Nós estamos protegidos por essa salvação perfeita, por esse Salvador perfeito, que intercede por nós e não cessará até que todos nós estejamos em casa. Amém, querido? Amém.